Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Nessa quarta-feira, nesse primeiro dia de abril de 2020, nós estamos vivenciando a quinta semana da Quaresma e a Palavra de Deus hoje vem ao nosso encontro para poder iluminar a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E o Evangelho de hoje proposto pela liturgia é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42, que vai nos narrar o seguinte. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que os descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi-la de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição. Só temos um só pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus hoje então vem ao nosso encontro e nos ajuda a podermos então compreender que Jesus, diante do anúncio da Boa Nova, vai então acontecendo, as pessoas vão se posicionando diante desse anúncio. Uns acolhem a palavra, outros não. Hoje Jesus se dirige então a alguns judeus que haviam se convertido. E Jesus então se dá a revelar a eles como o Filho amado de Deus. Mas eles questionam, porque Jesus diz: olha, se vós vos tornastes meus discípulos, vós então serem fiéis, vocês vão ser verdadeiramente livres. E eles questionam: nós não sempre fomos livres, nunca fomos escravos do pecado. E aí começa então esse grande embate, um grande diálogo diante de Jesus, onde então ele vai se revelando como o Filho amado de Deus, que veio então trazer a vida nova ao ser humano. E para isso é preciso então confiar, acreditar e crescer nessa intimidade com Deus. É assim que nós vamos então conhecendo de fato quem Ele é, nos relacionando. Porque num relacionamento, por exemplo, entre marido e mulher, você só vai então conhecer o esposo ou a esposa na medida que você então, o tempo vai passando e vocês vão se relacionando. Você vai descobrindo quem é ele e quem é ela. E assim também deve ser a nossa vida com Deus. Quanto mais nós então nos relacionamos com Ele, nós vamos conhecendo quem de fato Ele é. E aí, com certeza, a palavra dele vai encontrando abrigo, morada em nosso ser e vai nos transformando, vai nos levando à liberdade, a qual então o Senhor, Ele oferta a todo e qualquer ser humano. E por falar na confiança em Deus, a primeira leitura de hoje, extraído do livro de Daniel, nós temos então o episódio onde Sidraque, Misaque e Abednego, 3 jovens, estão vivendo então um tempo de perseguição da época do rei Nabucodonosor, que ele então obrigavam a todos a poder cultuar, adorar os seus deuses
e principalmente uma estátua de ouro, a qual então ele havia feito. E esses 3 jovens, Misaque, Sidraque e Abidênago, eles então não aceitaram, não se dobraram diante dessa proposta do rei Nabucodonosor. E a consequência disso, estão sendo ameaçados de morte, a ser postos na fornalha ardente. E o próprio rei então chega até eles para poder então ali lhe questionarem: é verdade que vocês não prestam culto a outros deuses e nem adoram a estátua de ouro a qual então mandei fazer? E eles então respondem: olha, nós não faremos, nós não fazemos, nós não se dobramos diante de outro Deus porque nós temos um único Deus. E aquilo então causa uma grande fúria no rei Nabucodonosor, e ele pede então que aqueçam a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E ali então pede para os seus guardas que amarrem os 3 jovens e os lancem na fornalha. E assim acontece. Só que os seus guardas, ao poderem então realizar tudo isso, eles então observam os jovens que estão ali na fornalha e eles se questionam: não foram 3 jovens que nós colocamos? Como que nós vemos então dançar livremente, caminhar livremente 4 pessoas? E um, inclusive, tem a face como filho de Deus. Olha então, meus queridos amados irmãos, a fidelidade a Deus, ela então é imprescindível no nosso relacionamento e principalmente na nossa vida, no nosso testemunho. Infelizmente, muitos de nós se dobram por tão pouco, traem Deus, se prostram diante de todos outros deuses. Quantas pessoas de hoje, através então do dinheiro, através da fama, se dobram, se prostram, deixam de lado todos os valores a qual então o Evangelho nos traz, para poder então praticar atitudes abomináveis. Tudo isso prezando fama, dinheiro, riqueza. Então a maior riqueza que nós podemos ter é Deus. Ele é o maior tesouro que nós temos. E é essa experiência que esses 3 jovens, eles então fazem, Sidraque, Misaque, Abidênago. Os 3 então fazem a experiência de Deus que lhes salva da fornalha ardente. E ali diante disso, o rei Nabucodonosor então, ele bendiz a Deus. Bendito seja o Deus desses 3 jovens, que enviou seu anjo e libertou os seus servos, que puseram nele a sua confiança. E assim então, meus queridos amados irmãos, esses 3 jovens foram um sinal de Deus na vida do rei. E assim, voltando para o Evangelho, nós então podemos perceber que na fidelidade nós vamos de fato descobrindo quem é Deus na nossa vida, que não é a quem somente nós buscamos na hora de necessidade, mas todos os instantes da nossa vida nós precisamos então desse Deus. E como o salmista de hoje, nós então proclamamos como salmo o próprio cântico de Daniel: a vós louvor, honra e glória eternamente. A Deus a honra, o louvor e a glória, somente a Ele e nada mais. E a nossa vida deve ser esse louvor, essa glória para Deus. Que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, fazer da nossa vida esse perene ato de louvor em nossas atitudes, nosso testemunho, que as nossas escolhas sejam sempre as escolhas corretas, porque nós queremos então deixar que Deus conduza a nossa vida, transformando toda a nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui através do nosso canal. E antes de finalizar o vídeo, peço encarecidamente a você que deixe seu like aqui no nosso vídeo, né? Curta, compartilhe, divulgue aí com seus contatos, amigos, grupos de WhatsApp da comunidade, para que a palavra de Deus possa também chegar ao maior número possível de pessoas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. É fácil, é só clicar aqui embaixo, ó, em inscrever-se e venha fazer parte também dessa nossa família. Que o Senhor então possa nos ajudar a podermos sermos os seus arautos, levando a evangelização também através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.